Vamos lá, nação, agora é hora de analisar os comentaristas do programa Jogo Aberto falando sobre a final do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense. Chegou a hora, o momento, o Flamengo já começa a se preparar para essa final. O Vitor Pereira está esboçando o time. Vamos ver quem ele vai escalar. Vai continuar com 3 zagueiros, a mesma formação que venceu o Vasco na última partida. E agora vamos ver o que ele vai fazer para essa partida da final do Campeonato Carioca. Então, nação, chega aqui deixando seu like apoia muito o trabalho do nosso canal. Se você não é inscrito, eu convido você para se inscrever. Vamos fazer parte dessa família aqui do canal Meu Mengão React. E também quero apresentar para você um XBet, que é uma das melhores casas de apostas do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona e do Liverpool. E ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas que hoje se cadastrarem usando o link que está na descrição e no primeiro comentário fixado. Você clicando ali, se cadastrando, realizando o seu primeiro depósito, se depositou R$20, já vai ganhar R$20 na hora. Depositou R$100, ganha R$100 na hora. Isso com bônus de até R$1.200, tá bom? Então vai lá, se cadastre e aproveita. 1xBet, uma das melhores casas de apostas do mundo, tá bom? Crédito desse vídeo, o canal ESPN Brasil e também Jogo Aberto, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Gente, acabou a pandemia, pelo menos o auge da pandemia terminou, então não tem mais desculpa. O Flamengo abriu e a Tatiana Tavares estava lá, acompanhou um pouquinho e vai mostrar pra gente novidades da preparação do time do Vitor Pereira para a decisão contra o Fluminense. Oi, Renata, muito bom dia pra você e a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Mais um dia de 15 minutos de treino aberto aqui no Ninho do Urubu. E pela segunda vez na semana, Gabigol participou normalmente da atividade. Diferente de ontem, né, que ele fez apenas um trabalho físico, hoje ele trabalhou com o grupo, assim como ele, o lateral direito Guilhermo Varela, recuperado de um problema muscular. Quem volta à rotina de treinos aqui no CT é o volante Arturo Vidal, retornando aí da seleção do Chile. Um problema para os flamenguistas, né, uma notícia ruim, é que a Arrascaeta segue no departamento médico se recuperando de uma lesão no adutor da coxa. O uruguaio está afastado dos treinos desde as semifinais do Campeonato Carioca contra o Vasco da Gama, então tem aí a presença para o duelo contra o Flu, tratada como improvável. Assim como o Arrascaeta, estão no departamento médico o zagueiro Pablo, o lateral direito Mateuzinho e também o volante Eric Pulgar. O Flamengo tem mais 2 dias de preparação até o jogo contra o Fluminense, no sábado, pela primeira final do Campeonato Carioca. A partida será às 8h30 da noite e com transmissão aqui na tela da Band. Volto com você, Renata. Obrigada, Tati Tavares, diretamente lá do Rio de Janeiro, acompanhando o Flamengo. Tem essa dúvida do Arrascaeta ainda, se não jogar, o Everton Ribeiro virou reserva, pelo menos nos últimos jogos, deve atuar no lugar dele. Agora, o Flamengo parece mais estabilizado, não ganhou o título carioca, vai ter um adversário complicadíssimo que é o Fluminense, o atual campeão, mas pelo menos agora a pressão parece um pouco mais controlada. Helena, eu dei risada e falou que parece tá mais controlada, né? Não jogou nesses últimos dias, então tá tudo tranquilo, né? Não, pelo menos chegou na final, né? Mas chegou na final, assim, obviamente não convenceu ainda o seu torcedor, não lembro do Flamengo nessa era, Vitor Pereira ter realizado um jogo assim para a alegria do torcedor, né, pela qualidade que o elenco tem, mas está numa final, e teve um tempo aí para ajustar o time, para melhorar o condicionamento físico, tentar recuperar alguns dos jogadores. A ausência do Arrascaeta obviamente chama muito a atenção, mas o Everton Ribeiro também pode dar conta do recado, né, no meio de campo, né? Com certeza. E pelo lado do Fluminense, o time está bem confiante, bem entrosado também. Fernando Diniz sendo especulado sempre, ora aqui, ora ali para a seleção brasileira. E o detalhe é que, será que o Marcelo vai atuar nessa decisão já nesse primeiro jogo? Dedê, o Fluminense é uma equipe muito elogiada. Por exemplo, até perdeu para o Volta Redonda o jogo de ida, foi lá, massacrou, fazendo 7 gols. A gente vê hoje que tem uma filosofia determinada, os jogadores gostam do Diniz e vai com tudo para essa decisão. Realmente está difícil apontar um favorito. Difícil. O momento é melhor do Fluminense, né? A verdade é essa, né? A gente só para fazer aquela famosa retrospectiva, quando o André falou lá do favoritismo, né? Momentâneo. E ele falava naquela ocasião do momento que era do Fluminense. Eu ainda acho que o Fluminense é o favorito para o confronto, pelo momento que o Fluminense vem vivendo, pela forma que o Fluminense vem jogando. Mas estamos falando de um Flamengo que individualmente tem jogadores que podem fazer a diferença. Acho que coletivamente o Flamengo ainda não conseguiu alcançar um nível que a gente já viu num passado distante, mas é uma grande decisão.
Tanto o Fluminense, que tem jogadores que podem desequilibrar, a gente mostrou aí na matéria o Arias, por exemplo, é um jogador importante, atuando pelos lados do campo, está com confiança, no seu nível do Ganso, como vai estar no jogo, mas é um cara que pensa muito bem o jogo. Enfim, é uma grande final do Carioca. Olha, outro atrativo para esta quarta-feira é o sorteio da Copa do Brasil, essa terceira fase. Lembrando que a Copa... Tudo bem, Mari? Bom dia para você, bom dia, Bruno, bom dia, Eugênio, Marra, todos os amigos que acompanham a gente no Sport Center. Pois é, mais um dia de treino aberto aqui no Ninho do Urubu, aberto pelo Nomútil, né? Aqueles 15 minutinhos contados no relógio, cronometrados, a gente pôde observar o aquecimento, é basicamente o que a gente tem visto aqui no Ninho do Urubu. E o Gabigol estava com um grupo ali, ontem ele voltou a treinar no gramado, pelo menos eu ressalto sempre que é o que a gente pode observar, né? Nos últimos dias, na última semana ele esteve na academia fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular, essa era a informação, mas tinha outra parte do treino que a gente não tem acesso, então o Flamengo se mantém muito blindado nesse sentido, mas da parte que a gente teve acesso ontem, de fato, foi o primeiro dia que ele teve no gramado, fez um trabalho à parte com o Varela, ali um trabalho físico, etc e tal, hoje já estava junto do restante do elenco, não preocupa sem nenhum tipo de problema. O que preocupa mesmo é o Arrascaeta, porque esse ainda não foi ao gramado, ainda está entregue ao departamento médico, não treina desde o segundo jogo da semifinal, aquela classificação 3-1 sobre o Vasco, então preocupa demais mesmo, fica cada vez mais difícil, é improvável a participação dele nesse primeiro Fla-Flu do sábado agora, né? Dia 1º de abril, 20h30 contra o Fluminense, Fla-Flu, obviamente, contra o Fluminense, sendo bem redundante em relação a isso, mas 20h30 Maracanã, fica bem provável, o Vitor Pereira vai ter que quebrar um pouquinho essa cabeça aí, para de repente formar o time sem o Arrascaeta, talvez o jogador mais técnico da equipe. É um período longo, o Flamengo imaginava que poderia recuperar o Arrascaeta, ficou fora da data FIFA, mas até o momento ele não foi a campo, então torna muito improvável a sua participação, a não ser que o Flamengo esteja escondendo o jogo aqui, a gente tenta descobrir de alguma maneira, mas por enquanto a informação é que ele está no departamento médico, sim. E a gente não questiona, né, Bruno, nesse sentido, óbvio, claro que a parte médica a gente nem tem embasamento para falar, mas assim, o máximo de cuidado com o Arrascaeta é o que o torcedor também preza, né? Um saco perdeu talvez o Arrascaeta para uma final de estadual, sim, mas a gente sabe a importância dele para uma temporada que o Flamengo almeja coisas maiores ainda. Então, às vezes é melhor ter um pouco mais de cautela, né, Marra? Claro. E depois, para ele estar 100%, porque a gente sabe o quanto que pubalgia também é complicada a recuperação, né? Não, e é uma situação que ele tem vivido há algum tempo, né? É uma pena para o brilho da competição, para o torcedor do Flamengo, tudo, que as coisas tenham se agravado muito perto da final. Uhum. Mas ele tem convivido com dores, com problemas já há algum tempo. Acho que o que vale a reflexão lembrando do Pedro, do tal do Potinho, que não dava também para preservar antes por causa do calendário do Flamengo. Sim. A gente precisa ser muito verdadeiro também, né? Você vai preservar antes e perder o jogo com o Palmeiras, e perder o Mundial, e perder... Sim, e depois que perde as 3 competições, eram clássicos em seguida. Gente. Aí vai acontecer o que aconteceu na Copa, que nos primeiros jogos ele não jogou, e aí quando jogou, você ficou assim, mas poxa, por que não usou então nos primeiros jogos, né? É isso, né? Mas assim, agora a gente está a 3 dias da decisão, como o Pedro falou, do primeiro jogo, ele ainda não treinou no campo, a não ser, eu até ia perguntar pro Pedro, pode ser alguma jogada do tipo, só 15 minutos, deixa o Arrascaeta fora e depois ele entra e participa do treino. Segundo a informação do Pedro, não, realmente ele não vem treinando, Eugênio. A questão do Arrascaeta, para mim, é mais ou menos o seguinte: ele vai precisar ficar fora um tempo para resolver. E, por exemplo, no final do ano passado, ele foi jogando, né? Finais de Libertadores, Copa do Brasil, dosando, não joga uma, a gente joga até outra discutia se deveria poupá-lo na final de Copa do Brasil e deixá-lo para jogar na Libertadores. Aí, depois que terminou a Libertadores, ele não jogou mais, ficou sendo preservado para jogar a Copa do Mundo pelo Uruguai, jogou a Copa do Mundo, voltou e aí começou a temporada com o Flamengo. Em algum momento, e aí o Flamengo, junto com o jogador, tem que sentar e discutir, vai ter que parar para resolver. O que precisa de tempo para resolver? 1 mês, 2 meses, 3 meses? É caso de cirurgia, não é caso de cirurgia? Porque não dá para ficar contando com o Arrascaeta sempre na dúvida. Será que amanhã até quanto tempo ele aguenta? Não só vai jogar... 70% do Arrasca, 60% do Arrasca. Que está se empurrando com a barriga.
O que está sendo feito com o Arrascaeta é empurrar com a barriga. Não, segura um pouquinho aqui, aí tem ali na frente, mas aí não pode engatar uma sequência de 2, 3 partidas. Você não vai ter ele pleno nunca, se não parar para resolver. É o meu entendimento. E eu acho que está sendo feito é isso. Não, vamos levando, tentando aqui fazer uma ajeitadinha aqui, uma ajeitadinha ali. E é muito difícil, porque é um jogador fundamental para o Flamengo, que não tem um jogador com a característica dele para substituir, embora você possa tentar adaptar um outro ali, como o Everton Ribeiro, por exemplo, mas com a característica dele é diferente. E a coisa vai sendo levada eternamente dessa forma. Em algum momento tem que parar aí, resolve. É final do Campeonato Estadual. Mas a gente viu ali o Marcos Braz falando que o Flamengo está dando muito peso para essa final do estadual. Tudo bem, então quando terminar o estadual, vamos tirar ele o tempo necessário? Mas aí perde o início do Brasileiro, fase de grupos da Libertadores. Copa do Brasil. Cara, em algum momento vai ter que acontecer. Senão, vai ser o ano inteiro com o Arrascaeta empurrando com a barriga. E esse início de temporada, é só o início, a temporada começa para valer agora, mas já são jogos importantes, né? Que definem o restante da temporada. Mas sempre vai ter, cara. Sempre vai ter, exato. E esse ano foi pior ainda, porque normalmente você poderia pensar, poupa no estadual. Não, e para o Flamengo, que para os outros clubes, ou para a maioria dos clubes, foi uma pré-temporada, para o Flamengo não foi. Pelo contrário. Porque o poupar no estadual para o Flamengo não existiu, existiu, né? Mas não pôde existir porque era um trabalho novo e 3 competições importantes com decisões uma atrás da outra. Ô Pedro, a gente discutia muito também a questão física do Gerson, né? Porque o Gerson, ainda mais, ele não teve esse período de descanso, preparação, pré-temporada, ele já chegou meio também no embalo para retornar ao futebol brasileiro. Não sei se você tem alguma informação, mas também para participar do debate, assim, pro Gerson, essa pausa também foi muito importante? Está sendo bastante importante, né? Consideram aqui no Flamengo que está sendo bastante importante porque realmente o Gerson, ele não pôde chegar antes por conta de negociação, ele não foi tão utilizado no segundo semestre do ano passado por conta até do que ele já falou, não se dava muito bem com o técnico lá do Olympique. E a negociação arrastou um pouco a questão de valores, negociação normal, Flamengo e o Olympique divergiam um pouco, se arrastou, ele chegou um pouco depois, não teve tanto tempo assim para se preparar, não chegou nas plenas condições e aí foi emendando um jogo atrás do outro, etc. Teve até um problema de uma contusão ali, que ele sofreu uma pancada no tornozelo e aí ficou um tempinho fora, depois teve que voltar. Então tá muito no atropelo também o Gerson. O Gerson, perdão, é um jogador que depende demais da sua capacidade física, né? Um jogador que prende a bola, joga assim mais para frente, dava muita intensidade naquela época do Jesus. Já são 4 anos, tudo bem, mas o Gerson é um jogador novo ainda, jogador muito novo, na faixa dos 25, 26 anos. Então, apostam demais, assim, que essa parada de 15 dias, talvez até por isso o Marcos Braz tenha falado nesse sentido. Vai dar um up mesmo nos jogadores do Flamengo. Só retomando rapidamente sobre o Arrascaeta, ano passado até, enfim, a gente falava, ele deu uma entrevista pra gente falando que as dores incomodavam bastante e tudo mais. Pessoas que andam com ele falavam que ele tinha dificuldade no ano passado assim, para levantar da cama em determinado momento, que as dores no pubis incomodavam demais o Arrascaeta no ano passado. Ele deu uma zerada, teoricamente, nas férias ali, entre a Copa do Mundo e depois na reapresentação ao Flamengo, mas as dores no pubis ainda o incomodam. Ele ano passado tinha falado que ia analisar se faria algum tipo de cirurgia ou não. Tentei retomar o assunto recentemente para ver se tinha alguma possibilidade. O que dizem no Flamengo é que não há essa questão de cirurgia. Ele ainda sofre com dores no pubis e tudo mais, mas o Flamengo vai levando. A questão agora é uma lesão no adutor, que está ligado ali também na região do pubis. O Flamengo vai tentando dar um tipo de tratamento ao Arrascaeta sem nenhum tipo de cirurgia. Então é isso daí, nação. Tá aí as informações do Flamengo. Será que o Arrascaeta vai ficar fora dessa partida, essa primeira partida da final? Vamos ver o que pode acontecer. Nação, deixa o like, se inscreva no canal e arrisque o placar nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo.